Salmo 128, vamos ler a palavra de Deus agora. Ouçam com atenção, porque esta é a palavra que Deus inspirou, que diz, canto de romagem: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. O Senhor fale com a Tua igreja. Que sejamos, ó Deus, profundamente edificados e encorajados por este texto. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é um homem abençoado? Como você descreveria o estado de plena felicidade? É certo que o mundo tem as descrições mais variadas possíveis. E geralmente elas orbitam em torno de prazer, de prestígio, de conforto, de riqueza, de fama. Mas para Deus, meus irmãos, o que é ser realmente feliz? Abençoado. O Salmo 128, ele nos dá a resposta. Nós temos aqui o retrato do homem abençoado por Deus. E me permita situá-lo, preste atenção, nós estamos aqui numa parte ou num grupo de 15 salmos chamados de salmos de romagem. Cânticos de peregrinação, salmos de degraus, porque eles foram escritos em um contexto de peregrinação. Os peregrinos israelitas migravam a Jerusalém para prestar culto a Deus no templo ao Senhor que se situava ali em Jerusalém. E quando lemos os salmos de romagem, do Salmo 120 ao 134, nós temos a impressão que a própria organização dos salmos reflete uma jornada. Os salmos estão caminhando na direção de Sião, que é a cidade de Davi, onde está a presença do Senhor. E dentro dessa estrutura, meus irmãos, o Salmo 128 aponta para a plenitude das promessas que são concedidas pactualmente ao homem que teme ao Senhor. É um paralelo do Salmo 127. Só que o Salmo 128, especificamente, ele celebra, meus irmãos, as bênçãos que recaem sobre a vida, sobre a família e sobre a igreja do homem piedoso. E na noite de hoje, com a atenção de vocês, eu quero conduzi-los neste sermão a partir do tema a bênção de Deus sobre os piedosos. A bênção de Deus sobre os piedosos. A começar, meus irmãos, verso 1 a 4, a bênção de Deus na família. A bênção de Deus na família. Mais uma vez no verso 1, olhe para o texto. Olhe para o texto e depois você olha para mim, tá bom? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, ser bem-aventurado é ser feliz. É ser alguém abençoado por Deus. O bem-aventurado é aquele que goza do favor divino. Mas perceba que essa bem-aventurança, esta bênção divina, só é gozada por um tipo muito particular de indivíduo. Quem é o indivíduo que tem acesso a essa bênção, meus irmãos? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Basicamente, o salmista retrata alguém cujo coração, cujos atos são completamente devotados a Deus. É o homem que o teme, que o reverencia, que o honra no seu coração. E que, como consequência do temor que tem a Deus, ele anda nos seus caminhos. Ou seja, ele obedece à lei de Deus. Ele obedece à lei de Deus. E essa, meus irmãos, é a linguagem da obediência nos Salmos. Ouça com atenção.
O próprio saltério, ele inicia com esse princípio. Rapidamente, abra sua Bíblia comigo no Salmo 1. Tá? Salmo 1. Salmo número 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O mesmo, se você não precisa saber, no Salmo 112, verso 1, é dito assim, ó: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. Então, meus irmãos, este é um ponto que é muito importante, compreenda. O salmista, no Salmo 128, está falando de uma felicidade pactual. Aquele que recebe a bênção divina, que goza da bênção de Deus, é o que guarda seus mandamentos, ou seja, ele obedece à lei, e Deus assim abençoa o que é obediente à sua lei. E esse é o princípio do pacto. Por toda a Escritura, este é o princípio do pacto. Mas eu quero chamar a sua atenção, olhe para cá, para um detalhe muito importante. Importantíssimo. Quando ele diz aquele que teme ao Senhor, está falando do homem. O homem. E isso é comprovado pelo verso número 4 do texto. Olhe para o texto. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que isso significa, pastor? Que as bênçãos pactuais são concedidas a partir da fidelidade pactual do cabeça federal, do homem da família. Deus ou Cristo é o cabeça da igreja. Que a semelhança de Cristo, o homem foi colocado como cabeça da sua esposa. E ele responde a Deus na condição de representante. Ele é responsável por sua família. Então, no sentido pactual, as bênçãos aqui descritas dependem da obediência do homem. Quais são as bênçãos, pastor? Ele começa com bênçãos materiais. Verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ora, meus irmãos, desde o princípio o homem foi chamado a obter seu sustento pelo labor das suas mãos, pelo seu trabalho. Então, o que o salmista garante é a bênção de Deus para essa necessidade específica. Só que além de ter a necessidade, o salmista está dizendo: você há de desfrutar do teu esforço. E foi o que o pregador considerou em Eclesiastes, quando ele disse: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e gozar cada um do bem e todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Então veja, o texto não promete prosperidade abundante a todo e qualquer indivíduo, mas ao homem fiel ele promete a prosperidade segundo a medida da sua necessidade, para o seu bem, para o bem da sua família. Só que ele vai da bênção física para a bênção doméstica. Verso número 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então, meus irmãos, o autor se utiliza de uma simbologia muito preciosa para descrever essas bênçãos, a começar pela videira, meus irmãos. O que significa? Videiras produzem uva. Uvas produzem vinho. E na Escritura é dito que assim como o vinho alegra o coração dos homens, uma esposa piedosa alegra o coração do seu marido. Ela é a alegria de seu marido. Então, com a imagem da videira frutífera, o salmista está comunicando dois fatos. Primeiro, é a ideia da fertilidade. Está dizendo, ó, esta videira é abençoada com filhos, ela gera. Mas segundo, é a imagem da virtude. Ela dá frutos de piedade. Ela é virtuosa. E quando ela é devidamente nutrida, cuidada,
a esposa frutifique em justiça, santidade, sabedoria e temor a Deus. Então, o sábio em Provérbios está certo quando ele diz logo: o que acha uma esposa, achou bem e alcança a benevolência do Senhor. Só que além de uma esposa piedosa, o homem que anda nos caminhos de Deus é abençoado com filhos. Você sabia que a oliveira é a planta mais santa da simbologia das Escrituras? Por quê, pastor? Para começar, pelo fato de que no Antigo Testamento, o azeite desta planta era usado na unção de sacerdotes e reis. Na Arca da Aliança, tinha querubins esculpidos, e eles foram esculpidos na Arca da Aliança com madeira de oliveira. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos que os maiores eventos do Evangelho ocorreram no chamado Monte das Oliveiras, ou nas redondezas desse monte. Por exemplo, o sofrimento de Jesus no Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? Prensa de azeite. Sofrimento de Cristo, sua traição, prisão, crucificação, sua ressurreição e ascensão aos céus. Todos esses eventos aconteceram em um ambiente de oliveira. Só que de modo mais específico, na Carta aos Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo usa a oliveira para simbolizar o Israel de Deus. O povo de Deus. E ele está dizendo assim em Romanos 11, olha, os ramos naturais, os judeus, pela sua incredulidade, eles foram removidos, e os gentios, pela fé, foram enxertados na oliveira. Então, a oliveira, queridos, olha para mim, preste atenção, é a comunidade do pacto. A oliveira é a igreja do Senhor. Então, quando ele chama os filhos de brotos de oliveira, está usando linguagem pactual, ele está dizendo, os filhos pertencem ao povo de Deus. Eles são santos. Eles são semente piedosa. Eles são de Deus e para Deus. Então, a imagem dos rebentos de oliveira ao redor da mesa evoca essa comunhão, essa continuidade pactual. Assim como os brotos de oliveira, não sei se você já viu oliveira, mas os brotos deles nascem de muitos lados da oliveira. Então, assim como eles vão surgindo ao redor da oliveira, sustentados pela mesma raiz, os filhos crescem no lar piedoso. Eles são nutridos pela fé da aliança. Eles são abençoados nessa mesma fé. Então, o homem piedoso, ele é abençoado com uma videira frutífera, com rebentos de oliveira, não sei se você gosta, Eu não sou muito fã, mas você é abençoado com azeitonazinhas ao redor da mesa. O homem temente a Deus, ele está dizendo que tem seu lar alargado, seu lar expandido. Essa é a bênção de Deus. Ele tem uma mulher de virtude. E ele é abençoado com filhos. E aí, quando considera a bênção pactual de Deus no lar piedoso, o salmista exclama e diz, verso 4, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Tudo o que foi citado, meus irmãos, são evidências claras do favor e da bondade de Deus para com o homem que vive piedosamente diante dele. E somente o homem obediente à lei de Deus pode esperar essas bênçãos aqui. Então agora na aplicação, eu quero que todos os homens da igreja, vocês olhem para mim. Não quero ser olhando para o lado, o chão, o vagão. Olhem para mim. Eu quero falar com vocês agora. Meus irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Tu és o cabeça da tua mulher. Tu és o cabeça da tua família. Sabe o que isso significa? Que eu e você somos ou o canal de bênção ou o canal de maldição para a nossa família. Canal de bênção ou canal de maldição. Aí você me diz que coisa forte, pastor. É a verdade da Escritura. Porque ainda que a individualidade da pessoa, ela não é excluída. A esposa, os filhos respondem a Deus. Respondem diante de Deus. Mas precisamos pensar o texto pactualmente. E pactualmente ele está dizendo, homem, tu és o canal da bênção de Deus na tua casa. E sabendo disso, meus irmãos, o que precisamos responder é, que tipo de homem é você? Que tipo de homem é você? Tu és o homem temente à lei de Deus, que anda nos seus caminhos.
Ou tu és como o homem descrito no Salmo 1, que anda no conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores, que se assenta para zombar com os escarnecedores. Que tipo de homem é você? E você precisa entender, meu irmão, colocar comida na mesa é uma parte do dever. De longe é todo o teu dever como homem, porque tu precisas ser um modelo de piedade. Liderar tua família no amor a Deus e na obediência a lei. Só o que acontece? Nós queremos as bênçãos, queremos o desfrute do favor de Deus, sem a obediência que nos é exigida. Você quer experimentar felicidade no lar, sem abandonar tua negligência. E tudo, meu irmão, começa com a tua piedade. Tu tens que se perguntar: eu amo a Deus, eu tenho prazer na sua lei. Eu faço da minha vida, eu conduzo minha vida com o propósito de seguir e conhecer a Deus revelado em Cristo. E se os teus forem indagados, tua esposa, teus filhos, eles dirão: eis que temos um homem temente a Deus. Eis um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Será que a sua família, será que a minha esposa, os meus filhos, será que eles diriam isso a nosso respeito, meus irmãos? Que a tua vida pertence a Deus. Porque antes de tudo, se a tua esposa, se os teus filhos querem entender como é que se vive para Deus, como se teme a Deus, eles têm que olhar para o pastor em segundo plano, têm que olhar para o fulano de tal em segundo plano, eles têm que olhar para o homem que Deus colocou, plantou diante deles e dizer: eis um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Tu és o padrão, meu irmão. Tu és o exemplo de temor a Deus. Porque se você se acostumar com a tua negligência, se você se acostumar com a omissão dos teus deveres, ouça quando eu lhe digo: não só você, toda a tua casa pode amargar pela tua infidelidade. Porque vamos ser bem abertos. O que acontece com a família que tem um omisso à frente? Essa família sofre. A mulher padece. Os filhos não são cuidados como deveriam. Então lembre-se, toda a tua família pode amargar pela tua negligência. Lembre que os teus filhos estão observando você. Eles estão nos vendo, meus irmãos. Eles observam o nosso mau procedimento. Eles constatam nossa incoerência. Eles veem. Tua esposa pode estar sofrendo pela tua omissão, assumindo que não lhe pertence, pela tua demora em assumir o teu papel como cabeça federal. Meu irmão, se arrependa do seu pecado. Comece a viver como homem de Deus. Busque a face do Senhor. Seja um imitador de Cristo. Ser tu o tipo de homem que é canal de bênção. Não pedra de tropeço. Meninos, que o Asaf, Davi, Eric, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Porque um dia vocês vão crescer e vocês vão ser homens. E o Asaf, hoje é só brincadeira, né, Asaf? Um dia a coisa fica séria. E como homens, Eric, Vitor, vocês vão ter uma responsabilidade muito grande, Benjamin. Deus vai colocar vocês na frente de uma casa. E o que vocês fizerem de ruim vai ser bom ou ruim para a tua família. Não esqueça disso, Asaf. E eu me pergunto, meus irmãos, antes de seguir falando com as crianças, é para isso que estamos preparando nossos filhos? Estamos forjando homens que um dia precisarão assumir essa responsabilidade. É esse tipo de homem, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos preparando nossas filhas para ansiar para o casamento. Nós não podemos ser mundanos ao ponto de criar filhos para que se interessem por outros, busquem um cônjuge só por beleza.
Você tem que preparar sua filha para buscar um homem que se encaixa nesses padrões. Preparar nossos filhos para que sejam esses homens. Mas me permita fazer uma aplicação às minhas irmãs agora, preste atenção, olhe para mim. Mulher, minha irmã, eu digo a você, não se envergonhe do papel. Todas as mulheres agora, olhem para mim, não se envergonhe do papel que Deus te deu no lar. Não desmereça, não diminua o prestígio da tua vocação primária. Pois o homem é o cabeça, mas a mulher, meus irmãos, é o coração do lar. Ela não só dá forma a um lar, mas de modo profundo, meus irmãos, a mulher é o lar. A mulher é o lar. E me permita ser franco com você, minha irmã, em amor. Não importa o quanto você acenda nesta vida. Mesmo que você conquiste tudo que o mundo mais deseja, porque nem todo prestígio, as riquezas que este mundo pode oferecer, comparam-se ao privilégio de ser a rainha do teu lar. Minha irmã, teu lar é um pequeno reino. E Deus deu a você a missão de cuidar. E eu te digo, minha querida, auxilia teu marido. Ser para ele fonte de alegria. Encoraja-o como auxiliador, incentiva-o na vida cristã. Olha para os teus filhos, governa os teus filhos. Nutra-os com o teu amor, nutra-os com o evangelho. Gasta a si mesmo no serviço aos teus. Se tu rico em boas obras, sabe o que vai acontecer? Grande é o teu galardão nos céus. Grande é o teu galardão nos céus. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às vãs filosofias deste mundo. Não dê ouvidos ao diabo. Não se deixe enganar. Não permita que ele a confunda, desvie da tua missão principal, minha irmã. Porque tua casa será abençoada pelo fruto das tuas mãos. E aqui é importante eu dizer, minha irmã, não há absolutamente nenhuma proibição na Escritura quando a mulher tem uma ocupação além de seu papel como esposa e mãe. Mas me permita ser muito franco com você, porque eu não quero ir além da Escritura. Desde que a mulher foi criada, no entanto, a mulher tem uma missão: ser a rainha do seu lar. Você não foi feita para ganhar o mundo. Você não foi feita para ascender as maiores posições. Isso é nada em você. Porque aqui foi dado um privilégio: governar o lar que Deus te deu, ser a rainha do teu lar. Porque ganhar o mundo deixando o teu lar em ruínas é uma tragédia. Ganhar o mundo negligenciando o teu papel como esposa e mãe é uma tragédia pela qual se deve lamentar. Guarda-te, minha irmã, e perder de vista o privilégio que tu tens em mãos, que é ser uma videira frutífera. Tu és o coração do teu lar. Tu és os batimentos cardíacos da tua casa. É para isso que vocês estão criando as filhas de vocês? Vocês estão criando meninas para ganhar o mundo? Ou meninas para serem rainhas? Vocês estão criando meninas para serem advogadas, médicas? Ou, antes de tudo, meninas que serão esposas, que vão gerar filhos, que vão gerar uma semente piedosa? Irmãos, cuidado com as suas prioridades. Meninas, a Axa já está dormindo. Giovana, Maria, eu digo a você, nunca esqueça, não existe privilégio maior, Maria Flor, Sara, não existe privilégio maior do que ser chamado de duas coisas: esposa e mãe. Na vida vocês podem ganhar muitas coisas, Cecília, mas nada na vida, Lara, se compara ao privilégio de você ter um marido que ama você, um homem piedoso, de você um dia ter filhos e de você governar o seu lar. Pode até ser que você um dia tenha que trabalhar lá, mas nada se compara a isso.
E, irmãos, se eu e vocês, como pais, como igreja, nós passamos a impressão dessas pequenas mocinhas e que isso não é glorioso, precisamos nos arrepender. E agora eu me dirijo aos homens mais uma vez, preste atenção. Meus irmãos, nós precisamos cultivar nossas esposas para que elas frutifiquem. Quando Deus te abençoou com a companheira, Ele te deu uma dádiva, Ele te deu uma missão. E como toda planta, queridos, uma videira precisa de cuidados. Não sei se você tem jardim em casa, se você gosta de jardinagem, mas de toda forma, desde o dia que se casou, você se tornou um jardineiro. Pois a videira precisa de cuidados constantes para florescer e frutificar. E você, marido, está encarregado de aguar, de cultivar, de podar, de guardá-la de qualquer ameaça. Eu me pergunto, é o que temos feito? Quando foi a última vez que você parou para dar uma olhada profunda na sua videira? Será que as folhas não estão murchas? Será que os frutos demoram a vir? Sabe por que isso acontece? Pela tua falta de cuidado. Porque como cabeça federal, você tem uma parcela de culpa. E aí nós precisamos nos indagar hoje. Nós nutrimos, meus irmãos, nossas esposas com afeto, com amor, com gentileza. Especialmente você nutre sua esposa com a palavra. Você pastoreia o coração da sua mulher, meu querido. Você está atento às fraquezas, às aflições, os temores. Você a lidera. Você a encoraja na prática da piedade. Você a lembra da necessidade de crescer em graça. Você ora com ela. Você não tem tempo para orar com sua esposa. Você ora por ela. Você faz dela motivo de oração constante. Você precisa ser como Cristo, meu irmão. Nós precisamos, porque é dito na palavra que Cristo amou a igreja a ponto de entregar-se. E Ele a purifica por lavar de água pela palavra. Ora, irmãos, é somente uma atmosfera de amor especial. É somente por meio do lavar purificador da palavra que as nossas esposas vão florescer como belas e robustas videiras. E quando nós seguimos o exemplo de Cristo, mesmo que não perfeitamente, quando dedicamos nossas vidas às nossas esposas, elas crescem e elas se tornam um tipo de mulher virtuosa que Deus elogia na sua palavra. Irmão, cuida da tua videira, meu irmão. Como é que está a tua videira? Não negligencie tua principal vocação. Busque força em Deus para ser um marido fiel. Tua esposa vai ser abençoada por isso. Aí agora eu vou aos filhos. Dê aos teus filhos uma criação pactual. Dê aos teus filhos uma criação pactual. Meu irmão, homem, preste atenção. Nós temos que parar com essa ideia de resumir nosso papel a da comida, vestir, mandar para a escola e trazer na igreja. Esse, de longe, não é tudo teu dever. Tu precisas discipular teu filho. Para que teu filho seja mais filho de Deus do que teu próprio filho. Porque você deu a teu filho identidade cristã. Você o levou ao sacramento do batismo e agora ele é filho do pacto. Ele é membro da igreja. Ele é distinto, irmão. Ele pode se parecer, falar, se comportar às vezes, mas o teu filho é diferente dos filhos dos ímpios. Ele é santo. Ele pertence a Deus. Você deve, portanto, criá-lo na cultura do reino. Deuteronômio 6 nos ensina que desde muito cedo o teu papel é inculcar no coração, na mente dos teus filhos a lei de Deus, em todos os momentos possíveis. Você está brincando com o teu filho. Você está passeando com ele de carro, está tomando café da manhã à mesa. O que é que um pai piedoso faz? Ele inculca a lei do Senhor.
Ele conta-lhes as maravilhas de Deus. E pensando nisso, você deve fazer da sua casa lugar de adoração, meu irmão. Você não pode negligenciar o culto doméstico. Você tem que cantar os salmos em casa. Você tem que orar a Deus com os seus filhos e por eles. Você tem que ensinar o Evangelho, a expressão da tua boca, a instrução do Evangelho. A tua casa precisa ser um ambiente dominado pelas Escrituras. Só que além disso, você tem que criar seu filho numa igreja piedosa. Você deve, preste atenção, liderá-los pelo exemplo. Quanto à importância do dia do Senhor. E os teus filhos são contagiados pela tua expectativa, pelo teu entusiasmo pela adoração. E o filho do crente, meu irmão, ele tem que ser, como diz o Salmo 84, como o pardal e a andorinha, que fazem ninho junto aos atos de Deus. Os nossos filhos têm que amar a casa do Senhor, meu. Isso não acontece a parte do nosso exemplo, do nosso ensino perseverante. Você tem que mostrar para o teu filho assim: olha, meu filho, nós fazemos parte do povo mais abençoado da terra. Nós temos os sacramentos, a mesa da comunhão. Aqui o Evangelho é pregado. Olha a família que você tem. Você aponta para a glória da igreja. Você diz a ele: este é o povo mais feliz da terra. Este é um povo realmente feliz. Você olha para a criança e diz assim: olha, filho, está vendo esse monte de amiguinhos que você tem? Esse é teus irmãos em Cristo. Eles são parte do teu povo, eles são tua família. Isso é algo que nós cultivamos, meu. Por último, nós disciplinamos os nossos filhos. Né? Isso é parte da criação piedosa. Porque Provérbios vai dizer que no coração dos nossos filhos há estultícia, há o engano do pecado e é a vara da disciplina que afastará dela. Eu te digo, deixar teu filho entregue a si mesmo é arruiná-lo para sempre. Não seja omisso, meu irmão. A tua esposa deve te auxiliar, mas a disciplina do teu filho é tua responsabilidade. É tua responsabilidade corrigir o pecado, exortá-los a obedecer à lei de Deus. Detalhe, fazendo tudo de modo bíblico e piedoso, para que possamos colher os frutos da disciplina. Olhe para mim, não subestime o poder do pecado na vida dos seus filhos. Porque o pecado, quando não tratado, lhe leva à destruição. Seus filhos são santos, eles são parte da vida do Senhor. Deus te abençoou com filhos e agora você deve criá-los para Deus. Lembra-te, todas as bênçãos aqui descritas dependem da nossa fidelidade. A bênção de Deus sobre o piedoso. Vimos em primeiro lugar a bênção de Deus sobre a família e por último a bênção de Deus na igreja, versos 5 e 6. Verso 5, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Perceba, irmão, olhe como o salmista vai do micro para o macro. Então, nos versos anteriores, ele disse: a piedade do homem temente a Deus abençoa sua casa. Agora, ele expande isso ao dizer que a piedade do homem se reverte em bênção nacional para todo Israel. Todo o Israel, toda a comunidade do pacto é abençoada. Então lembre-se que esse salmo, ele pertence ao contexto de peregrinação. Olhe para o lado, não olhe para cima, para baixo, olhe para cá. É um contexto de peregrinação. Então o que é que está acontecendo? Os peregrinos estavam migrando a Jerusalém para participar das solenidades na casa de Deus. E a adoração acontecia exclusivamente em Sião, na cidade de Davi. E eles iam, meus irmãos, sob a expectativa de receber a bênção divina. E há muitos que dizem, acadêmicos, que os versos 5 e 6 é uma espécie de bênção que o sacerdote pronunciava
sobre o adorador que buscava Yahvé em Sião. Mas aí nós nos perguntamos o seguinte: mas qual é então o benefício desse texto para a igreja do novo pacto, da nova aliança? Será que essa bênção está disponível aos adoradores hoje em Sião? E aí, meus irmãos, a resposta é sim. Basta fazermos uma simples teologia bíblica da igreja. Preste atenção. Na encarnação, é dito que o Filho de Deus tabernaculou entre nós. O que era o tabernáculo, meus irmãos? O tabernáculo era um lugar onde Deus visitava seu povo, encontrava-se com seu povo. A presença divina estava pactualmente, liturgicamente restrita ao tabernáculo. Mas aí o Evangelho dos outros assim: Deus tabernaculou. O verbo divino montou o tabernáculo. Quem é o tabernáculo? Ele mesmo. A presença divina veio aos homens, a glória de Deus se manifestou. Cristo é o tabernáculo, Cristo é o templo, Cristo é a habitação do divino. E Ele torna possível, meus irmãos, no seu corpo a adoração a Deus. Nós não precisamos ir a um lugar, não precisamos ir a Sião, porque no corpo de Cristo, em Cristo, que é o templo de Deus, nós o adoramos. Só que agora, na nova aliança, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz que a igreja é Sião. Que a igreja é a cidade de Davi, Jerusalém celestial. Então a bênção de Deus não é mais derramada ao Israel étnico, ao povo que vai a Sião, na Palestina, mas no Israel de Deus. A Jerusalém de Deus, que está espalhada ao redor do mundo e que por meio de Cristo adora a Deus, que é o perfeito templo de Deus. E qual é a consequência imediata, meus irmãos, da bênção derramada sobre Israel? Ver a prosperidade de Jerusalém. Lembra o salmo que cantamos aqui, o Salmo 122? Olha para o texto aí, Salmo 122, versos 6 a 8. Salmo 122, versos 6 a 8. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus amigos e irmãos, eu peço, haja paz em ti. Então, tanto no Salmo 122 como no Salmo 128, o salmista, meus irmãos, ele não está pensando em termos de prosperidade material somente. É o shalom de Deus. É um estado de plenitude, de paz e prosperidade, tanto material, mas especialmente espiritual. Então, o desejo dos peregrinos é testemunhar o florescimento de Israel, o florescer espiritual, sua segurança, sua paz, sua riqueza em todos os sentidos possíveis. Seja paz, que a prosperidade venha sobre Jerusalém. Então, durante os dias de sua vida, o peregrino recebe o privilégio de ver a igreja fiel à aliança florescer, avançar, prosperar e crescer. E como é que a igreja cresce? Para que você veja os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, esse é o efeito da fidelidade do homem piedoso. Não é só gerar filhos e esses filhos terem descendentes. É gerar uma semente piedosa. Ele é abençoado de tal forma que a bondade pactual do Senhor se estende à terceira geração de sua família, ou seja, ele vê os netos criados no pacto. A igreja vai crescendo por meio de uma sucessão pactual. A bênção do Senhor é transmitida geracionalmente. Preste atenção. Veja como tudo começa. Um homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa bênção alcança a sua casa. E depois essa bênção se converte em bênção nacional. A Israel, ao povo, o pacto. Então não há como separar, queridos, as bênçãos para a família das bênçãos para a igreja. Elas se entrelaçam, de modo que a felicidade e a prosperidade do homem piedoso é também a felicidade e a prosperidade do Israel de Deus. E ele conclui dizendo: paz sobre Israel. Shalom. Se você ler os salmos de romagem, você vai perceber que esse é um anseio comum. Salmo 122,
No Salmo 125, olha aí o texto rapidamente, Salmo 125, verso número 5 ao fim. Paz sobre Israel. Está dizendo que venha a bênção de Deus, que cobre a totalidade da vida. Que a bênção abundante de Deus seja derramada ao povo. A bênção divina, portanto, se estende dos indivíduos para a família, para a comunidade pactual. Meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação desse ponto, que é sobre a relação entre a família e a igreja. Por favor, preste atenção. Meus irmãos, o texto está ensinando que as bênçãos derramadas sobre a igreja, sobre a família, são também derramadas sobre a igreja. Não há como separar uma da outra, porque o homem abençoado por Deus vê a prosperidade da sua casa, ele vê a prosperidade da igreja. Então, nunca esqueça disso. Não tem como você separar a sua família da família de Deus. A família do pacto está, de uma vez por todas e para sempre, entrelaçada na tua história, na tua casa. Ou nós somos abençoados juntos, meus irmãos, ou nós padecemos juntos. Sabe qual é o preço de se ter homens negligentes na igreja? É que a família desse homem acaba contaminada pela indolência dele. A família do homem negligente é contaminada pela mesma negligência quanto as coisas de Deus. Então, seus filhos crescem, tornam-se membros dormentes e indiferentes, quando não, abandonam a casa do Senhor. A família do homem negligente, ao invés de servir ao avanço do reino, é um atraso, é uma pedra de tropeço, um obstáculo. A tua infidelidade, a nossa, meus irmãos, infidelidade, especialmente na criação dos nossos filhos, não vai ser só uma ruína para mim, para minha casa, é ruína para a igreja. Precisamos entender, meus irmãos, que é por meio da nossa família que a igreja de Deus vai se alargar, que ela vai se expandir. E o que nos falta é o pensamento pactual, é o pensamento geracional. Ver os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, nossos filhos são o futuro da igreja. Essa criança que faz barulho aí o tempo todo, é o futuro da igreja. E o povo do Senhor se expande primeiramente por sucessão pactual. Nós geramos filhos. E esses filhos são admitidos no pacto e permanecem no pacto. Abra comigo Salmo 78. Abra comigo Salmo 78, versos 3 a 7. Salmo 78, versos 3 a 7. Diz assim a palavra de Deus: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos. Meus irmãos, veja, os filhos que ainda hão de nascer. O pensamento pactual, meus irmãos, nós temos filhos, nós criamos esses filhos no Senhor, esses filhos vão reproduzir o mesmo padrão, a mesma criação pactual, e de geração em geração,
a bênção de Deus alcança os nossos descendentes. No passado, meus irmãos, especialmente na Europa, os cristãos construíam catedrais cuja construção demorava em torno de 500 anos. 500 anos construindo uma catedral. Aí você se pergunta, para que, pastor? Para que construir um negócio que não se vai usar? Tolice! Aí esse é o nosso problema. É que nós somos tão reféns do presente. Sabe por que eles construíam catedrais que duravam em torno de 500 anos? Porque eles diziam assim, ó, nossos bisnetos, nossos tataranetos vão adorar a Deus aqui. Pensamento pactual, irmãos. E hoje você é refém do presente. Você quer ter filho, mas para o teu próprio prazer. Os cristãos hoje, irmãos, enxergam filhos como pets. Eu quero ter porque é bonitinho. Quero ter porque vai me fazer tão feliz. Irmãos, no pacto, nós geramos e criamos filhos para Deus. Nós precisamos, meus irmãos, crescer, nos expandir para cooperar com o futuro e a prosperidade da igreja, porque quando você morrer e não tiver mais nada a acrescentar, são os teus filhos que vão levar o legado da fé, os teus netos, os teus bisnetos. Irmãos, nós temos que criar nossos filhos para serem os bastiões da fé reformada, para levarem o evangelho genuíno onde quer que Deus os carregar. Nós vamos prepará-los para gerar e criar uma semente piedosa. Você vai dizer ao seu filho, se você quiser, seja médico, advogado, seja o que for, mas filho, se casa, procura para ti uma mulher piedosa, gera filhos, cria-os a Deus e faça deles filhos de Deus. Meus irmãos, como igreja, nós precisamos levar muito a sério o treinamento dos filhos do pacto. Você quer ver a prosperidade de Jerusalém? O treinamento dos teus filhos será crucial na prosperidade de Jerusalém. E eu pergunto a você, meu irmão homem, qual é o legado que você está buscando, meu irmão? Prestígio? Riqueza, fama? Conforto? Você quer ter o nome lembrado? Eis o maior legado para um homem piedoso. É ver seus netos no pacto. É você ver os teus netos batizados no pacto, admitidos ao pacto, dizendo assim, eu amo, é que nem é dito, né? O Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô. Esse é o pensamento pactual que te falta, meu querido, que nos falta. Porque um dia, quando tu adormecer na cova, quando tu morrer, são os teus bisnetos que vão levar o evangelho às nações. São os teus descendentes que vão lutar pela pureza da igreja, que vão proclamar o evangelho do reino. É a tua semente que vai ser sal e luz neste mundo caído, que vai espalhar a glória de Deus no mundo. Então a igreja do futuro, olha para mim, será abençoada pela tua fidelidade. Seja fiel, meu irmão. Tenha filhos. Não dê ouvidos ao discurso mundano, diabólico, contraceptivo deste mundo. Tenha filhos, mas não tenha e os crie como o mundo faz. Crie filhos com visão missionária. Não seja mundano, não seja egoísta. Filho não é pet. Cristão não tem filho para exibi-lo. Cristão não tem filhos para o próprio prazer. Cristão enxerga os seus filhos como soldados do reino. Eles estão em treinamento, meus queridos, para servirem ao avanço do reino de Cristo, para levar o evangelho às nações.
Leve a sério a criação deles. Pense no bem da igreja. Aí você me diz, pastor, mas eu não tenho mais filho em casa. Vocês estão todos casados. Ora pelos teus filhos. Ora para que os teus filhos gerem filhos. Ora pelos teus netos, para que eles amem o teu Deus. E sabe por que você pode e deve fazer isso, meu irmão? Olha, escuta isso. Sabe por que você pode orar com confiança? É que nós temos um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações. Aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Não uma, duas nem três. 1000 gerações. Os que o amam e guardam os seus mandamentos. O homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. E aí talvez você que me ouve na noite de hoje se pergunte, mas será que eu e minha família posso provar dessa misericórdia? E eu termino lembrando, sim, porque Cristo, conforme o Evangelho nos revela, Ele nos reconcilia com Deus que é abundante em misericórdia. Você estava perdido em trevas, mas este Cristo, Ele te passou do reino das trevas para Sião. Ele te resgatou das algemas de Satanás para fazer de ti membro de Jerusalém. E se é o que tu desejas, se você quer essa misericórdia não só para si, mas para você e para sua casa, venha a Cristo. E em Cristo, tu e tua casa podem provar da sua misericórdia. Oremos ao Senhor nesse momento. Oremos ao Senhor. Ó Deus, agora, Senhor, nós precisamos da tua ajuda para obedecer a tudo quanto nos foi ordenado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não nos desampare. Queremos ser fiéis ao Senhor. Especialmente pelos homens desta igreja, eu peço. Ó Deus, faça-nos fiéis. Que hoje, ó Deus, nos arrependamos de nossa omissão. Que hoje, ó Deus, diante de Ti, renovemos o compromisso de andarmos no caminho do Senhor e de sermos canal de bênção para a nossa casa, Senhor. Que o Senhor se agrade por nós, abençoar nossas esposas e filhos. E que por meio de nós, que o Senhor traga prosperidade à Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja seja triunfante, rica na graça e frutífera na missão. Em nome de Jesus. Amém. E os irmãos, fiquemos de pé. Vamos responder a Deus cantando a Ele.